Iniciar a gravação. Bom dia, bom dia. Galera maravilhosa. Gente, a todos aqueles que puderem ligar suas câmeras, eu agradeço. A gente torna essa experiência ainda mais extraordinária. Eu posso ver vocês, interagir com vocês, ver as reações. Bom, estamos chegando aí a praticamente ah, 3 meses de conexão Hive intensos, né? Parece que foi ontem que a gente começou. Muito aprendizado, muita conexão, muita informação, muito treinamento. Tenho certeza que muitas histórias de sucesso para serem contadas, muitas histórias de superação. E uma das coisas que eu sempre gosto de dizer é que só você sabe é, a sua história, a sua jornada, os seus desafios, o que você vive, o que você passa diariamente em busca daquilo que você deseja, daquilo que você almeja. E hoje eu tenho uma missão muito legal com vocês, né? Nessa segunda-feira, o Dia Mundial de Começar as Coisas. Quem já deixou alguma coisa para começar na segunda-feira? Né? Quem? Vai falar, segunda eu começo, né? Então, segunda é conhecido mundialmente como o dia de começar as coisas. E o que eu quero, a provocação que eu quero fazer para cada um de vocês aqui é: qual foi o principal ensinamento que você teve nesses pouco mais de 3 meses aí de Conexão Rádio? Qual foi o principal? Olha que interessante, é raro a gente parar para fazer algum tipo de reflexão, assim, né? Tentar entender, pô, todo dia é um insight, todo dia a gente está conectado, todo dia ali pegando energia, todo dia ali, né, movimentando, mas qual foi o principal aprendizado que você teve nesses 3 meses? Assim, cara, isso aqui mudou o jogo. Isso aqui, nesses 3 meses de Conexão Hive, realmente foi fundamental. Quero que vocês coloquem aí no chat aí o que foi, qual foi o seu principal aprendizado, que você fala assim, cara, isso aqui, nesses 3 meses, foi esse aprendizado, foi esse treinamento, foi esse insight. É engraçado que, não sei vocês, mas eu sei aqueles turning points, né? Aqueles pontos de inflexões na minha vida. Aquele que aconteceu, tipo, nossa, eu lembro o evento, eu lembro o treinamento, eu lembro a conexão, aquele que você fala assim, nossa, esse aqui, putz, aconteceu isso, eu lembro e tal. Quero saber, deixa eu ver o que a galera está colocando aqui. É, ser mais ouvinte, deixar ir, não ficar frustrada. Movimento, ação diária, ambiente, constância tem relevância. Trabalhar a determinação, a própria conexão Hive conduzida diariamente, direcionando equipe, ir mais para ação, deixar de dar desculpas para mim mesma, crença, follow-up. Maravilhoso, gente. Ação e constância. Muito bom, gente. Obrigado aí, todo mundo, por compartilhar. Uma coisa, quando a gente olha para entender tudo que foi colocado aqui, obviamente, é super importante na construção da sua história de sucesso, daquilo que você deseja, daquilo que você quer para a sua vida. E geralmente são os pontos, eu falei isso nos últimos Conexões Hive que eu participei, que sempre vai pegar naquele ponto importante, aquele ponto que está te incomodando, aquele ponto que está te impedindo de evoluir. Então, agora eu quero fazer a outra reflexão, outra provocação, vamos colocar, que eu gosto de falar, uma provocação. Então, a gente, pô, qual foi o seu principal, né? Depois você coloca aí você, se você não quiser compartilhar agora, a importância de fazer perguntas direcionadas. Lembro que você fosse ontem, minha fala no ônibus, a sua determinação e clareza mostram aonde você quer chegar, porque, né, eu cheguei onde eu tô, a forma de me comunicar com alguém que parece que não tem interesse em comprar, deu certo e vendi, ótimo, muito bom, gente. Eu lembro até, a Giovana colocou aqui, lembro que associou a tua fala num ônibus em Orlando, a tua determinação e clareza mostram porque chegaste onde está.
Eu lembro até hoje desse bate-papo com essa galera nesse busão em Orlando, foi muito legal. Agora, a outra provocação é, de tudo que você viu até agora, qual que é aquele ponto que você sabe que você precisa começar, que você precisa melhorar, que precisa colocar em prática, mas tem algo te segurando? E sempre tem. Qual que é aquele que você fala assim, nossa, esse aqui ainda está desafiador? Esse aqui eu sei, já me falaram, toda vez que eu escuto, sabe quando você escuta aquilo que você sabe? Quando alguém fala alguma coisa, você fala assim, nossa, isso aqui é para mim? Não é possível. Não é possível que ele está falando isso. Só pode ser para mim. E aí, quando você dá aquela arrepiada, você fala assim, nossa, é isso. E você ainda não conseguiu colocar em prática, não conseguiu implementar, você não conseguiu. Tá, sabe quando você sente que tem alguma coisa te segurando em relação a exatamente esse ponto? Vou dar um exemplo. Putz, é uma abordagem frio. Eu tenho um desafio. Já expliquei aqui, já colocaram. E toda vez que eu vou fazer, vou usar uma técnica, vou usar alguma coisa, eu faço uma vez e aí eu fujo. Eu busco uma fuga. Eu vou colocar porque durante muito tempo eu era assim, gente. Eu vi o treinamento e aí via lá, putz, abordagem. Principalmente, olha que interessante, eu não sei você, mas eu rapidamente queimei nos contatos mais próximos e acabei indo para contatos mais mornos e frios. E eu fui ver que tinha uma certa tranquilidade em fazer abordagens frias, porque a abordagem fria, puta, já é um contato frio, sabe? Então, beleza, foi, não foi, beleza. E aí eu fui ver que eu tinha um grande desafio. E quando eu escutava aquilo, eu falava, cara, de voltar nos meus contatos quentes ou prospectar outros contatos quentes que eu ainda não tinha falado. Eu tinha esse desafio. E aí eu fui entender que o desafio estava relacionado ao meu medo do julgamento, do não de uma pessoa que é importante, sabe? Aquela pessoa formadora. Não é quando você tem uma pessoa que você considera assim, a opinião dela é importante, e aí você compartilha, fala, e aí você toma um não, toma uma, né, algo negativo que não era aquilo que você queria escutar, que você estava almejando, que era a sua expectativa, e aquilo te frustra de uma maneira, te machuca de uma maneira. Eu lembro que foram várias vezes isso que aconteceu comigo. Eu fui entendendo e falei assim, cara, eu já sei, mas por que que não vai? E é isso que eu quero que vocês entendam. Pô, Rafa, eu tenho esse desafio, mas por que que ele não vai? Por que que não vai a minha conexão com pessoas, por exemplo? Por que que não estou indo no meu fechamento? Por que que eu não estou avançando no meu fechamento? Gente, eu lembro, e quando eu comecei, existiam mais reuniões presenciais, né? Não que hoje não exista, eu sei que muitos de vocês abordam e fazem, né, reuniões, abordagens, degustações presencialmente. Mas quando eu conseguia ter um ou outro convidado, eu queria me livrar rapidamente dele no final, porque eu não sabia fazer fechamento, porque eu tinha medo que ele ia me perguntar e de não saber o que responder. Então eu chegava e falei, e aí, gostou? Nossa, cara, muito legal. Então tá bom, a gente vai se falando. Tchau. Ufa! Aquele ufa! Aí você fala assim, cara, o que que eu tô fazendo, né? Aí você aprendeu que você tem que ter um processo de fechamento, você tem que conduzir, você tem que pedir a venda, que objeções são coisas boas, e trabalhar as objeções para então você concluir. Eu fico imaginando, falo assim, cara, quantas pessoas eu deixei de envolver no negócio porque simplesmente eu quis me livrar dela. Olha que louco isso, gente. E aí a gente vai entendendo, né? E aí é o ponto, a gente tem que se permitir viver isso e fazer esse entendimento, essa compreensão de falar, cara, eu tenho um desafio comigo mesmo. Eu tenho um desafio na minha confiança, eu tenho um desafio de acreditar em mim, eu tenho um desafio de entender que, pô, eu tô ali para contribuir, o tamanho da oportunidade, o tamanho do negócio. Então, aqui ela colocou a consistência em rede social, olha que legal. Aqui ela colocou. Então coloca, gente. Não precisa, talvez você não queira expor aqui o seu desafio, aquilo que você sabe que tá te pegando, tá te atrapalhando, mas anota para depois você fazer uma reflexão mais profunda, porque não foi de cara que eu cheguei nisso, sabe? Ah, puta, o meu problema de trabalhar com contato quente é porque eu tô com medo da rejeição, eu tô com medo de o que a pessoa vai achar do que eu tô fazendo, eu tô com medo disso, tô com medo daquilo.
né? Ah, pô, a minha insegurança de conduzir um fechamento ou não falar um fechamento é a confiança em mim mesmo, é acreditar que, pô, eu tenho domínio daquilo que eu estou fazendo, é a convicção da oportunidade que eu tenho nas minhas mãos. Então é importante você colocar isso, por quê? Porque você mesmo, é a questão de você ir se conhecendo, entendeu? De falar, cara, eu tenho essa fragilidade, eu preciso melhorar, né? Trabalhar a objeção, fechamento. Sou bom em fechar e cadastrar, mas preciso melhorar em trazer mais desejo no prospecto para ele se ativar e começar. Olha que legal, né? É importante vocês irem colocando isso, gente, porque às vezes a gente é muito fácil entrar no modo automático de tudo, muito. Você entra no modo automático, deixa a vida me levar. E aí, quando você vê, passou um mês, 2 meses, já estamos em março, na verdade, estamos em abril, já estamos entrando no quarto mês. E o que evoluiu? O que aconteceu? Porque se você tá, e uma das coisas que nesses, né, maio eu vou completar 15 anos dentro da venda direta, e uma das coisas se eu parar para olhar e pensar assim, cara, como que eu, é, o que, o que, quais uma das características que esse modelo de negócio mais me trouxe, né? É esse desejo de continuar evoluindo, de nunca estar satisfeito, sabe? É a famosa insatisfação positiva, sempre uma busca por estar mais, performar melhor, tá mais, ser mais eficiente, me aprimorar nisso. O que me ajuda é justamente fazer essa compreensão. Mapa de argumentos das principais objeções, vou fazer isso. Liderar time, manter energia, conexão com eles, olha que legal, né? É importante vocês colocarem isso, porque se você não faz, não para fazer isso, gente, é o que eu chamo do famoso plan do review. Você planejou, você está executando, e às vezes você peca na revisão. Então, a provocação de colocar aqui para vocês, pô, o que foi mais importante, né? E aí, o que tem sido o seu principal desafio? Porque traz ele e coloca ele, e como que você vai criando, implementando etapas, para que você possa ir superando ele, tá? Tenho dificuldade de vender produto para emagrecer, penso que é porque sempre fui muito magra, na minha concepção, emagrecer é muito fácil. Olha, eu vou trazer alguns pontos importantes de tudo que foi compartilhado aqui, tá, gente? Quando a gente traz essa reflexão de tudo para que a gente possa melhorar. A partir do momento que você sabe, eu sei que todos vocês, e foi muito falado sobre tudo aqui, né? Eu sei que vocês têm metas, eu sei que vocês têm objetivos, afinal, se vocês estão sempre conectados aqui, isso foi algo que a gente sempre foi trabalhando. Se você não sabe aquilo que você quer, qualquer resultado no final do mês, é, você não sabe se vai ser bom, se vai ser ruim. Então, eu sei que vocês têm metas de curto, médio e longo prazo, não quero me atentar a isso, mas eu quero trazer elas para que você faça. Quando você fizer essa revisão e entender, ó, desafio de fazer venda ativa, ir atrás e não esperar em vir, movimento as redes e deixo quieto, mas sabendo o que precisa fazer, não sei mais o que fazer. Legal. Gente, uma vez que você identificou isso, você vai destrinchar isso, tá? Dentro do treinamento dos Navy SEALs, que são os caras do exército americano, a elite do exército americano. Tipo, vou considerar tipo, a elite que a gente traz do político BOP, um Gero, os caras mais tops. Quando eles vão para uma missão, eles fazem algo que eles chamam de colocar, picar o elefante em partes, né? E aí eles têm as fases, as partes daquilo que eles vão fazer para aprimorar e para conseguir chegar naquele objetivo. E olha que interessante. Eles sabem que se eles não fizerem a primeira parte, a segunda, a terceira, a quarta, bem feita da missão, eles não vão conseguir concluir a missão. E se eles olham a missão inteira, putz, vai ser muito difícil dela ser concluída quando você tem a visão. É óbvio que você precisa ter o objetivo final. Só que você precisa quebrar ele em etapas. É aquilo que a gente fala, a pessoa quer perder 10 quilos em 3 meses. Puta, quando a gente olha o número inteiro, fica muito grande, mas, pô, a gente olha, são 3 quilos e 300 gramas por mês. Por semana, quanto que vai ser? Pouco menos de 1 quilo. Então, assim, quando você quebra algo que às vezes, né, como vou trazer algo importante para vocês, desses desafios, quebra ele em pequenas etapas relacionadas ao processo. Por que relacionado ao processo?
Porque às vezes a gente se apega ao objetivo final. É exatamente isso de você quebrar o processo. E se atenta ao processo. Se você entender, eu preciso de 10 quilos em 3 meses. E aí você vai quebrar esse processo. Você quebrou ali por semana, você quebrou ali por mês, por semana, e aí você sabe que o processo é praticar atividade física e se alimentar bem. E você sabe que só o se alimentar bem, por exemplo, já vai proporcionar. Então, qual que vai ser o objetivo e a meta de curto, rápido, curtíssimo prazo, diária? Se alimentar bem. E aí, se você respeitar este processo de se alimentar bem, você vai chegar lá. Entra muito do que a gente trouxe de consistência, né? O Adriano trouxe muito bom, outro muito importante, melhorou a minha disciplina. Só o fato de estar conectado todos os dias, pegar os insights já faz diferença. Então, gente, pega tudo e, cara, quebra em pequenas partes. Pô, desafio de fazer venda ativa, ir atrás e não esperarem vir. Pô, quebra isso. Então, pô, legal, eu tô gerando conteúdo, mas não tô indo atrás. Legal. Todo dia vai atrás de alguém, de uma pessoa. Respeita o processo. Desapega um pouco como que eu gosto de trabalhar o desafio, aquilo que a partir do momento que eu identifiquei que está me impedindo de avançar, eu gosto de trabalhar em respeitar o processo. Porque aí, não é, o desafio, ele só é um desafio porque ele precisa ser superado. É aí que a gente evolui, é aí que a gente cresce. Que bom que você identifica tudo isso. E aí você vai evoluir tudo em cima disso, respeitando um passo a passo um processo. Então, eu tenho dificuldade de vender produtos para emagrecer. Danilo, fique tranquila. Você tem um portfólio gigantesco de produtos. Vire uma máquina de vender colágeno. Não, mas Rafa, eu também quero vender o Lucid. Legal. Pega a história de alguém. Respeita o processo. Não vai acontecer não é do dia para a noite que você vai virar uma máquina de vender a linha Lucid, né? Desafio liderar o time, manter energia e conexão com eles. Como é que você vai quebrar isso? Como é que você vai trabalhar isso? Né? Para quem tiver, eu vou dar sugestões aqui, porque a gente sempre vai viver essas etapas e talvez as sugestões possam contribuir para todo mundo. Desafio de liderar o time, acho que todo mundo passa por isso em algum momento, né? Pô, de engajar as pessoas, de motivar as pessoas. Primeiro, você sabe realmente o que elas querem? Não trazer as pessoas do seu time, você sabe realmente o que elas querem? A partir do momento que você sabe realmente o que elas querem, porque entendam algo, gente, não é sobre. Isso foi bem disruptivo. As pessoas, elas não vão. Eu vejo muito a falar sobre isso, e até um momento eu falei sobre isso, depois eu tive que trazer isso de uma maneira diferente. Ah, vestir a camisa da empresa. Né? Alguém já escutou isso? Ah, eu quero que as pessoas do meu time vistam a camisa da RAI, vá para cima e tudo mais. Gente, ela vai vestir, sabe qual a camisa? A camisa dela. Dela. Ela tem os sonhos dela, ela tem os objetivos dela, ela tem aquilo. O que que vai fazer com que ela vista a camisa da Hive junto com a camisa dela? Porque vai ser junto, vai ser uma coisa só, né? Você instigar e demonstrar que vai ser o meio para aquilo que ela deseja. Aí você vai conectar valores, você vai conectar princípios, você vai conectar trabalho, você vai conectar uma série de coisas. E a partir do momento que você entendeu aquilo que ela quer, é você criar um ritual primeiro ponto, entender um pouco como essa pessoa funciona. Rafa, como é que você entende um pouco como uma pessoa funciona? Gente, eu simplesmente falo, peço. Então, vou dar um exemplo aqui. Chegar para a Gabi, por exemplo, falar assim, Gabi, legal. Gabi, ó, quando eu comecei, eu era um cara que eu sempre fui um cara funcionário, um CLT. Então, eu sempre tive que alguém me puxasse para que eu produzisse, tá? Tem pessoas que não funcionam assim, tem pessoas que precisam de uma certa liberdade, né? Não gostam de ter como se fosse um chefe ali, um líder, vou trazer essa colocação melhor. Só que eu sempre precisei de alguém ali no meu pé me acompanhando, me puxando. Posso contar com você, vou supor que é um pilar, para me ajudar, para me cobrar, para a gente deixar um dia na semana para me cobrar? Putz, beleza, pode. Só que se eu sou o líder da Gabi, eu vou chegar para a Gabi e falar assim, Gabi, vamos lá, eu sei que você quer isso, que isso aqui é importante, que você deseja isso para sua vida, que você quer mais tempo, você quer mais liberdade, você quer estar mais com a sua família, com a sua filha, tudo mais, maravilha, vamos lá. Eu sei que a raiva é algo importante para que você possa conquistar tudo isso. Você enxergou, afinal você está aqui com a gente, legal. Gabi,
para que você possa atingir os seus objetivos. Como você quer que eu conduza as coisas com você? Você quer fazer uma reunião semanal de alinhamento? Para a gente entender o que foi bom, o que foi ruim? Você quer que eu te deixe mais solto? A gente faz uma vez por mês? Ó, eu gosto de uma vez por semana porque a gente tem quatro vezes a oportunidade de corrigir a rota dentro do mês. Você quer que eu só te mande uma mensagem? Você quer fazer um call? Como é que você quer que a gente se conduza? Porque eu sei que essa conexão vai ser muito importante para que a gente faça as coisas acontecer. Eu vou entender se ela precisa, uma pessoa que precisa de mais motivação, e aí eu vou mandar mais áudio para ela. Então, eu vou criar essa conexão. E, gente, o diálogo, a comunicação é a mãe de qualquer tipo de relacionamento. Relacionamento, né? Amoroso, profissional, pessoal, tudo. Então, você precisa se comunicar. Ah, como é que eu sei o que as pessoas querem? Uma pergunta. Como é que eu vou saber como trabalhar com cada uma delas? Pergunta. Qual que vai ser o rito, né? Como que a cadência com cada uma delas? Pergunta. Infelizmente, hoje, grupos praticamente são muito pouco eficientes quando a gente olha grupo de WhatsApp. E se você não fizer se você achar que você vai mandar ali a reunião, a conexão Hive, mandar as informações do treinamento, os áudios e achar que isso é suficiente para você motivar e inspirar seu time, não vai ser. Você vai ter que entender como cada um funciona e estar próximo de cada um deles até você formar uma liderança que você identifica o que está funcionando e acontecendo de uma maneira automática. E você nunca vai desgrudar dos seus líderes, só que a cadência com eles vai ser menor, o bate-papo com eles vai ser melhor e tudo mais. Então você precisa, é muito importante você entender isso, né? É, sobre argumentos e fechamentos, né? Que a Fati começou aqui a trabalhar as objeções. Gente, a gente não tem muitas objeções, são 5 objeções. Então faz o mapa e se coloca nesse ponto de, cara, hoje eu vou trabalhar essa objeção. E o melhor, você vai ficar bom em objeção fazendo. Por isso, respeita o processo. Se você não se colocar numa situação de estresse, numa situação de desconforto, naquilo que você precisa melhorar, você não vai conseguir melhorar. Você tem que se expor, por incrível que pareça. Por isso que quando você supera um desafio, ele é transformador, faz com que você evolua. Porque você transformou uma situação de desconforto em uma situação em muito conforto, né? É... preciso quebrar mesmo. Que é o pior de tudo, faço o mais difícil. Abordar, explico, faço degustação, pego o telefone, o que acontece? Eu não ligo, não retorno, fico esperando um dia bom, hora boa. Gente, nunca existe, nunca. Entendam isso. A gente que vai criar todas as situações da nossa vida. E aí, para dar um resumo, para eu poder finalizar, que a gente já está estourando o tempo aí, respeita o processo. O sucesso se acumula um pouquinho todos os dias. E você vai criar os seus resultados, você vai criar a sua realidade, você tem total competência e capacidade para isso. Cada um de vocês aqui. Principalmente com tudo que é compartilhado aqui. Tudo que é compartilhado aqui, gente, é essencial para que você possa construir sua história de sucesso. Isso aqui não foi criado para ser algo legal e tudo mais. Não, foi para que realmente pudesse impactar de maneira positiva o negócio de cada um de vocês. Já se acumula. Respeita o processo. Às vezes, uma das coisas importantes é desapega um pouco do resultado final. Desapega um pouco. Só que olha que interessante, se você respeitar o processo, fizer aquilo que precisa ser feito todos os dias, o resultado chega, é inevitável. Você concorda que você quer perder 10 quilos em 3 meses, se você se alimentar bem todos os dias, você vai atingir o seu objetivo? Se você não der aquela escapadinha, se você não fizer aquela fuga, para o nosso negócio é a mesma coisa. Se eu fizer realmente aquilo que precisa ser feito, se eu fizer 2, 3, 5, 10 abordagens dentro daquilo que você se propõe a fazer, se você fizer o acompanhamento, se você tiver o ritual para tudo, para lidar com um time, para lidar com o cliente, para fazer acompanhamento, para revisar, para aplicar, para tudo, você concorda que você vai ter resultado? Não tem como. Por isso que eu faço, respeita o processo. E aí, gente, é o seu. É o seu. Só que não adianta nada você só respeitar o processo, sendo que você não tem aquele objetivo, né, final, aquilo que te move, aquilo que faz você acordar. Isso é trabalhar todos os dias, gente. É igual escovar os dentes. Você sabe que você tem que escovar o dente, aí você vai escovar lá 3, 4 vezes por dia.
O nosso negócio é a mesma coisa. Você vai ter que renovar ele todos os dias. Aí vira o mês, começa tudo de novo, né? Virou o mês, começou tudo de novo. Aí vamos lá, como é que eu vou fazer melhor esse mês? O que faltou? Quebra, respeita o processo. E quebra em etapa tudo isso que você sabe que está impedindo vocês. Gente, coloque em prática. Ação por medo. É só fazer. E uma vez que você. E aí, beleza. O principal insight, o que até agora você já melhorou e o que ainda você sabe que está te impedindo. Quebra aquilo que está te impedindo em etapas, respeita esse processo. E aí o sucesso se acumula. Você vai ver o resultado rápido depois de uma semana? Não. Só que continua. Gente, eu sei que muitos de vocês aqui estão fazendo certo. Sabe por que você não viu o resultado? Porque dentro da equação de sucesso existe um item lá que se chama tempo. E ele precisa ser respeitado. Não tem jeito. Não tem jeito. Não é no nosso tempo. Respeita o tempo. Tá. Eu não tenho uma boa performance de venda, mas prefiro fazer um trabalho com qualidade. Se profissional de missão com mais mas aprendo. É isso. Só respeito o processo. Só que aí, aí, para poder finalizar de verdade, se você não fizer essas provocações quando você fizer a sua revisão das coisas, você não vai saber aquilo que você precisa melhorar. Você não vai saber como é que você vai parar para quebrar isso, respeitar o processo para que você possa evoluir e avançar desse ponto que você sabe. No seu íntimo aí você sabe o que está te impedindo. Quebra isso em um processo, respeita ele e ele vai se acumular todos os dias. Você apega um pouco do resultado no primeiro momento, porque você sabe que se você respeitar ele, você vai atingir o objetivo que você deseja. Beleza? Bora que nós estávamos discutindo, hoje seria o último Conexão Hive, mas devido ao grande sucesso, a tudo que ele vem proporcionando e conectando, ele será renovado, então fiquem tranquilos. Tranquilos e tranquilas, tá? Então, preparem-se, vem uma nova leva de conteúdos e coisas importantes para serem trabalhadas, tá bom? Uma semana maravilhosa, muito abençoada, que vocês quebrem tudo isso aí, esses desafios que estão impedindo vocês de conquistarem aquilo que vocês desejam, respeitem o processo e o sucesso se acumula. Valeu, gente. Grande beijo.